Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Senta, igreja, em nome de Jesus. Pode sentar. Abra sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo de número 22, e o versículo de número 20. Capítulo 22 e o versículo de número 13. Aleluia. Gênesis 22, 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um período bem alérgico que passei, ainda estou em recuperação, mas já sinto mais confiança na voz. Amém? Gênesis capítulo 22 e versículo de número 13. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: o tema da mensagem hoje é respondendo ao chamado de Deus. E queridos, para responder o chamado de Deus, você vai aprender quais são as qualidades que um ser humano precisa conquistar. E somente Deus tem essas qualidades para te oferecer. E é com Ele que você vai ter que lidar, quebrando a vida, se entregando, se colocando, merecendo as coisas que vêm de Deus, deixando aquelas que são tuas para ganhar aquelas que não são. Responder o chamado de Deus não é com o que nós temos e o que somos, que é suficiente para Deus. Você precisa desmontar, desmoronar, desfazer, permitir o terremoto do Espírito para quebrar, para destruir cada canto que sustenta o que você angariou ao longo da vida. A palavra diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Fecha a sua Bíblia. Você conhece essa passagem, mas o Senhor me mandou trazer esse detalhe hoje. Aleluia. Fecha os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Senhor, nós te damos graça, Pai, porque podemos respirar esta manhã. E como é bom encher os pulmões de ar, porque isso nos identifica como vivos, como pessoas capazes de orar, de buscar e de permanecer na Tua presença. E que a Tua palavra hoje, ela não só entre para os nossos ouvidos, mas faça sentido à nossa alma. Que ela não seja apenas um som no ar, mas que ela venha como cura, como remédio para aquilo que precisamos, ó Pai. Meu Deus, que o nosso coração não tenha trancas e nem amarras, mas que ele possa recepcionar a palavra que vem de Deus para ser curado, para ser liberto e para ser cheio do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Deus, Ele sempre tem um novo início, Pastor Ramos. E no tempo de Abraão não foi diferente. O Senhor, Ele sabe que Ele precisava muito mais do que seres vivos sobre a terra, que correspondia a tudo aquilo que Deus havia criado. Corresponder ao que Deus criou, correspondemos por necessidade. Você corresponde à água quando tem sede. Corresponde à terra quando sabe que precisa semear para alimentar a você e aqueles que são seus. Mas para que Deus impetrasse a obra de salvação entre a humanidade que já estava caída e perdida e proliferando sobre a terra, Deus sabia que precisava do remédio que aplacasse tudo isso e que fizesse com que eles correspondessem ao chamado de salvação. E o Senhor, Ele precisa de uma peregrinação antes que seu Filho se manifeste neste mundo, para que aqueles que estavam em trevas vissem uma grande luz. Essa luz não foi manifesta pelo Filho de Deus, mas por aqueles que foram chamados por Ele. Deus, Ele não faz acordo com ninguém, porque quando se há um acordo, também se há um contrato, e aí existem duas partes.
para que alguém não dissesse: Deus falhou e eu vou buscar meus direitos para que Deus me atenda. Ele te chama apenas. E quando você é chamado para ir a um lugar que você não foi, que você não esteve, que você não conhece, tudo para você é surpresa, é obscuro. Você não sabe o que vai acontecer na esquina seguinte, na avenida seguinte, no passo seguinte que você der nesta vida. Então, quando Deus chama, Ele cria uma dependência. Todo chamado tem que depender. Diga para o seu irmão: você depende de quem? Diga de novo. Aleluia. Imagina Deus chegando para Abraão. Abraão não sabia quem era o Senhor. Ele não sabia o que motivava os céus a amar aqueles que estavam sobre essa terra. Mas ele descobriria de uma maneira muito especial e envolvente. Quando Deus chama Abraão pela primeira vez, Abraão é apenas um tendeiro. Ele morava com seus pais, ele residia com a sua família, ele amava a sua terra, ele amava os seus irmãos, ele amava tudo que ele conhecia e sabia que tudo que tinha para ele era aquilo que estava diante dos seus olhos. A manhã seguinte e a outra manhã, e assim ele processava cada dia que ele amanhecesse. Mas isso estava prestes a mudar. E se eu dissesse para você esta manhã que a sua vida está prestes a mudar, de tudo aquilo que você conhece e já viu, aquilo que você processa, aquilo que você está acostumado a lidar, tudo isso acaba de ficar para trás, para dar lugar àquilo que Deus está colocando na sua vida e na sua frente. Deus está inserindo na sua história aquilo que você não pode controlar, que você não pode lidar, não pode simplesmente tirar daqui e colocar ali. Você vai aprender a ter dependência. Para você lidar com aquilo que é de Deus, você vai ter que se submeter, que reconhecer que você é pequeno. Você não tem condição alguma de lidar com as coisas que Deus está te oferecendo hoje. Abraão está ali processando o chamado de Deus. O Senhor diz: Abraão, eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você deixe a sua gente. Esse foi o primeiro impasse na vida daquele homem. Ele tinha que tomar uma decisão: ou o chamado de Deus, ou aquilo que eu vivo, aquilo que é o meu meio, aquilo que eu processo, que eu lido, aquilo que eu estou acostumado e conheço. Eu não quero que nada mude na minha vida. Eu quero continuar assim até os últimos dias. Mas eu também quero servir a Deus. Aí o Senhor me manda te dizer esta manhã que é impossível você servir a Deus carregando as cargas do passado, permitindo que os velhos baús ainda façam marcas nos seus ombros. Alguma coisa vai mudar na vida de Abraão para ele corresponder ao chamado de Deus. Alguma coisa vai mudar na sua vida para você corresponder ao chamado de Deus. Você está pronto para ser chamado pelo Senhor? Você está com o seu coração disposto e entregue para que você possa ouvir claramente a voz de Deus e obedecê-lo nos mínimos detalhes? Porque a obra, ela vai começar. Abraão é chamado e convidado para sair do meio da sua casa. Deixar para trás a sua parentela, a sua família, aquilo que era o costumeiro e a vida que ele sempre viveu. Para ele era estranho essa nova atuação dele nesta vida. Ele apenas teria que olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e dizer: olha, hoje é o último almoço que nós teremos. Hoje eu não posso continuar com vocês uma hora sequer, porque eu preciso corresponder ao chamado que Deus tem para a minha vida. Quem aqui teria essa característica para dizer para o mundo: ó mundo, hoje é o último dia que eu convivo com você. Amigos, hoje é a última vez que eu celebro com vocês, porque eu vou corresponder ao chamado de Deus. E para que eu corresponda, eu preciso segui-lo. Eu preciso andar conforme a sua voz me orienta. E esses lugares conhecidos por mim, essas pessoas, tudo que eu vivi até hoje, o Senhor me manda largar.
Diga para o seu irmão, você está preparado? Os covardes não correspondem ao chamado de Deus. Os chorão não correspondem ao chamado de Deus. Aqueles que dão alusão à fraqueza não correspondem ao chamado de Deus. Somente aqueles que se entregam. Abraão não sabendo, é como eu disse, Deus não faz acordo. Senão teria um contrato e Abraão conheceria as cláusulas que lhe beneficiaria e aquelas que não. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de coisa alguma a respeito do chamado de Deus. Tudo para ele seria novidade. Como cada esquina que ele virasse, cada avenida que ele trafegasse, cada cidade que ele chegasse, ele não sabia qual era o itinerário que Deus faria com ele. Mas nem por isso Abraão estaria perdido. Será que tem alguém aqui esta manhã que está perdido? Pastor, eu sirvo a Deus, mas eu estou perdido. Eu quero dizer para você que se você sente assim, é porque você não está correspondendo ao chamado de Deus. Você não está correspondendo àquilo que Deus falou na sua vida anteriormente. Em algum momento aí você deixou de seguir ao Senhor e está seguindo os seus instintos, está seguindo aquilo que você acha que é valorizado para você, aquilo que é importante para você, aquilo que cedia às suas emoções. Você deixou de servir ao Senhor. E Abraão sai. Você pensa que foi fácil para Abraão? Porque se você disser para mim, pastor, não vai ser fácil para mim, Deus sabe. Ele sabe que não vai ser fácil. Mas essa parte é sua. Você vai ter que deixar. Você vai ter que descomplicar a parte do chamado de Deus na sua vida. Você simplesmente vai ter que ouvir agora as orientações que Deus tem para você. As orientações que o Senhor separou para essa nova jornada da sua vida. E Abraão, no primeiro momento, deixa a sua família, deixa a sua parentela, deixa a sua casa e vai deserto adentro. Ele não tinha um itinerário. Deus apenas disse, vá. E como que Deus consegue manter alguém seguindo o som da sua voz? Quando há uma confiança, quando há uma verdade, quando há uma exatidão de tudo aquilo que você entendeu que está vindo da parte de Deus para a sua vida. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu não estou vendo, mas eu confio. Ainda não cheguei, mas eu acredito que eu vou chegar. Eu ainda não vi, mas eu creio que eu vou ver. Eu ainda não senti, mas eu creio que eu vou sentir. Aleluia! Louvado seja Deus. O chamado, ele inclui dias vazios. Quem aqui já teve dias vazios? Não sinto nada de Deus. Eu estou percebendo um abandono da parte do céu para a minha vida. Eu não consigo ver nada que sustente o dia de hoje. Ninguém aparece para fazer uma oração por mim. Ninguém levanta os olhos, como diz assim, ó, eu te amo. Ninguém tem uma palavra boa para a minha vida. Todos que eu falei hoje me mataram um pouquinho. Diga assim, mas eu estou no chamado. Diga, esse dia existe. E ele não vai me tirar. Ele não vai roubar o chamado de Deus da minha vida. Você precisa se manter. Aleluia. Abraão, enquanto saiu da casa de seu pai, ele teve perdas. Diminuiu os animais que carregavam as suas cargas. E com isso ele teve que deixar as cargas que aqueles animais carregavam. Eu imagino que enquanto os olhos dele podiam enxergar, ele dizia, aquilo me serviria, aquilo era importante, mas o Senhor... Ele tinha uma novidade para Abraão. Se você corresponde ao chamado de Deus, você não precisa carregar nos seus ombros. Deus já tem para você. Ele não tem um caminho vazio para a sua vida. Ele não tem um caminho fantasmagórico para a sua vida. Ele tem paragens com sustento, com provisão, com fonte. Deus é poderoso para te guardar enquanto você corresponde ao chamado de Deus. É como se alguém dissesse, Abraão, você não vai
dar um jeito de levar essas cargas. Os animais morreram, o que faremos? Quem aqui já teve um dia que não sabia o que fazer? Quem aqui, querido? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Eu não consigo resolver essa causa, essa pendência. Ela colocou uma corda no meu pescoço. Ela está prestes a me deixar sem chão, mas eu não sei o que fazer. Abraão teve esse dia na caminhada dele. Ele não sabia o que fazer, mas ele continuava. Balança o seu irmão aí, balança aí, pastor, para ele dizer como é. Diga assim, você precisa continuar. Você não está entendendo, diga. Mas você precisa continuar. Porque Deus é o mesmo, aleluia. Mas Ele permite que você sinta essas sensações, sabe por quê, irmão? Porque Ele quer que você saiba que nada disso pode te parar, invalidar o chamado. Alguém pode bloquear um contrato, mas não pode bloquear a palavra de Deus na sua vida. Abraão continuava seguindo. E ele continuava perdendo. Ele continuava deixando para trás aquilo que para ele era importante. Quem entrou aqui essa manhã dizendo assim, nossa Deus, eu perdi ontem, eu perdi anteontem, eu perdi hoje pela manhã. Sabe por que você perdeu? Para o Senhor dar aquilo que você não pode perder. Aquilo que não é perecível. Aquilo que não se perde. Aquilo que não se esquece. Aquilo que não se deixa para trás. Se você perdeu, fica feliz. Está dando lugar a coisas novas. Está dando lugar a coisas que só Deus pode te dar. São coisas permanentes. São coisas atuantes. São coisas que ninguém vai poder tirar de você. Chegou um ponto que Abraão começa a perder companhias. O sobrinho de Abraão chega e diz assim, ó tio, eu amo o senhor. O senhor é bacana. Eu aprendi muito com você. Mas eu vou pegar uma outra direção. Se você passou por isso, ou se você está vivendo isso, eu quero que você saiba que para responder o chamado de Deus, você precisa sim desmerecer o chamado da vida, aquilo que era importante para você, aquilo que realmente significava para você. Ela não pode ter a mesma atuação daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa confiar no chamado de Deus. Você precisa acreditar no chamado de Deus. Primeira novidade da vida de Abraão. A primeira novidade, ela ainda acontece no meio da jornada. Diga para o seu irmão, eu quero que você saiba, diga. Que Deus tem novidade para você. Aquilo que você não trouxe consigo. Fala. Não trouxe. Aquilo que você não sabia que podia. Aquilo que você não tinha esperança. Deus está trazendo para você. Irmão, Ele está trazendo. Abraão está no meio do deserto, lá nos carvalhais de Maré. Ele está lá, na virada do dia, do sol mais quente. Ele está na porta da tenda, buscando sombra para sua cabeça. Buscando se refrescar, sobreviver mais um dia, resistir mais um dia, para responder ao chamado de Deus. Eu quero dizer para você, filho, para você, filha, que está resistindo mais um dia, está suportando mais um dia, as pressões da vida, para responder mais um dia do chamado de Deus. Você que está vivendo isso, você que está vivendo essa hora maravilhosa de resistir. Diga para o seu irmão, resista. Diga, pense bem. Se você deixar o chamado de Deus,
Você não vai poder passar dos carvalhais de Maré. Não vai poder, querido. Você não vai poder. Você vai perder o que tem lá na frente. Você vai perder o que tem logo adiante para a tua vida. Você precisa resistir hoje. Você precisa, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Mas o Senhor me manda te dizer: suporte, resista, segura, fique firme, não reda o pé, permaneça fiel. Porque tem algo grande de Deus vindo aí para a sua vida. Aleluia! Esse copo aqui não adianta nada, irmão. Ele tem um lacre ali. Olha para mim. Olha para mim aqui. Abraão está lá. No pior momento do dia. Na pior pressão do dia. Quem aqui está vivendo um momento de pressão? Não precisa levantar a mão, não. Você está vivendo um momento de pressão? Então escute o que eu tenho para te falar. De repente, lá no horizonte, bem ao longe, 3 silhuetas estão se desenvolvendo, ficando mais claro para a visão. Olha para mim. O que Deus está mandando para você é apenas uma silhueta no meio do teu deserto. E talvez você não consegue discernir o que é, ou quem é, ou com que parece. Mas o Senhor te diz: está chegando mais perto. E na medida que se aproxima da sua vida, você vai entendendo o que é, você vai percebendo o que é. Abraão, ele apenas tem um discernimento de primeiro momento, que são visitantes, transeuntes, viajantes do deserto. Segura bem esse momento da palavra, não se mova, porque esse momento é importante. Quando aqueles homens se aproximam de Abraão, ele faz um convite para que eles cheguem, para que eles se aproximem, para que eles lavem seus pés e comam alguma coisa e refaçam as suas forças. Mal sabia Abraão que quem ia refazer as forças aquele dia era ele. Você sabia disso? Deus vai refazer as suas forças, porque Ele quer que você cumpra o chamado. Você sabe o que Deus faz para alguém cumprir o chamado? Ele coloca novidade. Novidade traz alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Novidade traz motivo de festa. Novidade traz motivo de danças. Novidade traz perspectiva nova, diferente dessa que você tem aí agora. Aleluia. Traz. Novidade traz isso. Novidade traz isso. E Deus tem novidade para você. Abraão nunca imaginou que, inserido no chamado de Deus, poderiam ter coisas tão grandiosas que beneficiaria o futuro dele. Você está vivendo um momento de resistência. Você está vivendo, sim,